Olá, seja bem-vindo ao canal da LAN Jana. E eu sou a Jana. Aqui nós vamos trabalhar com diversos assuntos. No momento, eu estou falando sobre greetings, que é a primeira parte da aula mais exemplificada sobre apresentações. Então, hoje eu vou falar sobre pronúncia novamente, só que dessa vez eu vou falar sobre os greetings informais, aqueles que você pode usar numa conversa com um amigo, num bar, num parque, em uma situação totalmente mais descontraída. Então, vamos lá? Então, na aula de hoje, que é sobre Getting to Know You, que significa conhecendo você, nós estamos falando sobre greetings. Mais especificamente, nós vamos falar sobre pronúncia. E é importante saber a pronúncia, porque mesmo que você saiba a pronúncia das palavras separadamente, no inglês, muitas vezes você precisa da pronúncia dentro da frase. E eu já vou explicar isso para vocês. Então, você tem o nosso conhecido hello. 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 Porque o L, você tem que colocar a ponta da língua no seu céu da boca. E o O, para nós brasileiros, tem som de OU. Então, fica hello, hello. Fica mais alongado. Então, esse é bem conhecido, certo? Hi, hi, hi. A pronúncia do H é como dois R's, como em carroça, carretel, então fica high, high. É o mesmo som do RR para nós, brasileiros. Aqui nós temos a mesma situação. Por quê? Porque também começa com H. E a palavra começando com H tem um som de dois R's. Então fica hey, hey. Hey. Cada vez que você pronuncia e vai forçando, vai ficando mais fácil e vai ficando mais familiar para o seu ouvido, para você mesmo, quando você começa a praticar. Para aprender pronúncia, você só precisa de vontade de aprender e praticar, 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 praticar. O morning, ele é uma versão mais informal do good morning. Se você está numa situação informal e vai falar só morning, a pessoa já entende que você quer falar good morning. E percebam que nós não falamos o G, que é característico para nós brasileiros, quando vimos qualquer palavra que tem o G no final, nós ficamos com vontade de simplesmente pronunciá-lo, mas em inglês não pronuncia, ok? Então, você tem ING no final, não pronuncia o G, ok? Por isso fica morning, morning. Morning. Vamos para a próxima? Agora nós temos afternoon. 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 Como vocês podem ver, tem dois Os e esses dois Os se transformam em quase um U. Eu digo quase porque não é bem um U, mas para nós tem esse som. Então fica good afternoon. Good afternoon.
Então, eu vou fechando bem os meus lábios para pronunciar ele. É importante que a gente lembre que quando tem duas consoantes juntas, eu quase não pronuncio esse aqui, o primeiro, ou ele é silencioso. Então, fica afternoon, afternoon. E os dois Os são de tongos. Então, você pega o som do primeiro e alonga. O sozinho, ele tem o som de OU. Por isso que ficou num, por causa da junção, ok? Aqui nós temos o mesmo caso que é do morning, que na verdade é apenas o importante que você lembre é que não pronuncia o G e o E aqui tem som de E no inglês, então fica evening, 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 porque o E no alfabeto inglês é I. Algumas vezes nós trocamos. Nós brasileiros temos o costume de trocar a letra E com o som da letra I para nós. Então, é importante que a gente lembre bem e pratique essas duas vogais. Essas duas vogais, quando trocadas, pode causar problemas. Então, o E para eles é I. Agora, nós temos esta frase. E aí, eu vou mostrar para vocês por que eu digo que a palavra tem um som separado e um som quando está dentro da frase. Então, por exemplo, se eu fosse ler todas as palavras que estão aqui, seria How are you doing? Mas ninguém fala assim, certo? E por isso é importante você lembrar que você precisa fazer uma junção. Então fica mais ou menos assim. How are you doing? How are you doing? E conforme você vai falando, vai ficando mais rápido e vai ficando mais fluido. Então é How are you doing? How are you doing? Lembrando que o AR aqui tem o som do R no alfabeto. É como se você não pronuncia o E depois de uma consoante. Então, por isso que fica R, R, R. E aqui, lembra, se você assistiu o vídeo sobre pronúncia dos formais, você provavelmente viu como eu dei um lembretezinho de como pronunciar essa palavra. Então, fica how, 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 como se fosse um índio, é o comprimento antigo do índio. Então, é how, how. Essas três letrinhas aqui, você lê só essa aqui e essa aqui. Então, fica you, 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 you. E você vai ter aqui o ING novamente, que aí faz com que nós não pronunciemos o G. Então, fica doing, doing, doing. Por isso, quando eu falo a frase completa, eu faço How are you doing? E como é uma pergunta, eu tenho que colocar a entonação para cima. Então, fica How are you doing? How are you doing? E com isso, você vai estar dando o estresse e a entonação correta para essa frase. Porque para eles, você precisa dessa entonação para cima como pergunta, senão não fica uma pergunta.
a não ser que ela esteja escrita no papel. Mas falada, sem essa entonação para cima, eles não entendem como pergunta, ok? Agora, temos uma versão, que é How is it going? How's it going? Esse apóstrofe S aqui é o verbo to be também, o is. Mas como ele estava junto com esse aqui, foi colocado apenas a apóstrofe para conectá-los. Então fica house, house, house. How is it going? Por que eu estou falando is it going? Porque eu tenho uma consoante, uma vogal e uma consoante. E quando eu tenho essa junção de consoante, vogal, consoante, na hora de falar apenas, eu junto elas. Isso que nós chamamos de CVC Rule, ou em português eu falaria CVC. Regra do CVC, que é consoante, vogal, consoante. Essa regra, ela é muito importante, ela é usada em diversas coisas. Inclusive, aqui nessa frase está sendo usada para que você possa pronunciar da forma correta. Então, você vai falar aqui conectado, conectar o S com o I e falar how's it going? How's it going? É como se essa parte aqui fosse uma palavra só. Por isso que às vezes você tem a impressão de que a pessoa está falando muito rápido, mas na verdade ela apenas está fazendo a junção, ok? Então fica how's it going? How's it going? E lembra da entonação de pergunta para cima. Se não tivesse entonação e não estiver escrito, eles não vão entender como pergunta. Agora, essa frase é uma frase que quase todo mundo fala, mas poucas pessoas falam da forma correta. Se eu fosse falar palavra por palavra, eu estaria dizendo assim: nice to see you. Nice to see you. Então, você tem aí uma questãozinha, porque se você é brasileiro, você vai ver que o que você tem aqui. Você tem normalmente nós brasileiros falaríamos nice. Só que o E depois de uma consoante, como eu já informei antes, ele não é pronunciado. Então você fala nice. Nice. To see, que seria o nome da letra C, é o mesmo som, para que você possa conectar, tem o mesmo som da letra C. Então, seria si, si, porque temos um ditongo aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o som da primeira letra e alongando. Aí, aqui nós temos novamente o you, que não se pronuncia o O. Então, vai do Y para o U, logo direto, porque isso aqui é um ditongo. Então, é you, you, you. Então, a frase corretamente falada fica nice to meet you. Nice to meet you. Continuando, essa normalmente é um pouco mais simples porque as pessoas conhecem as palavras e naturalmente costumam falar corretamente. Mas vamos checar, certo? O
it is, aqui ele está na forma contracted, que é a contração. Então, você fala it's. E isso é muito importante. Se tivesse it is, eu teria que ler it's, por causa da leitura. Mas o it's, com a contração, ele fica um pouquinho mais curto. Então, um é it is e o outro é it's. It's. Great, great, great. Porque o som do G fica G, 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 G. Então, great, great. Porque eu estou juntando o G, o som do ditongo e o T, que no inglês ele é bem seco. Não vai falar cha, cho, chu. Você tem que deixá-lo seco. Então, fica great, great. E o próximo é to. Só que vocês estão percebendo que eu tenho um T finalizando o great e um T começando to. Quando existe isso no inglês, nós eliminamos uma das letras. Então, vai ficar great to, great to, great to, que eu estou juntando as duas. Lembra que eu falei no começo? A palavra falada separadamente é uma coisa. A palavra dentro da frase, ela pode ser outra. Depende do que vem depois, do que vem antes. Então, a próxima aqui é o verbo ver, que é see. E aí você tem como se fosse a letra C, o nome, e não o som, o nome. E aí fica see, see. You, you. Então, a frase completa ficaria It's great to see you. It's great to see you. It's great to see you. Você pode ver que por causa dessas junções que eu fiz, ficou mais fluido. Ficou parecendo, muitas vezes, que tinha menos palavras do que tem. A próxima é good, good, good. Como você pode ver, eu tenho um ditongo, então eu estou alongando esse som do meio, pegando o som do G, que é G, 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 e o som do D, que é D, D, D. Então, fica good, good, e não goody, porque não tem uma vogal depois do D. Só que nós, brasileiros, costumamos, quando estamos começando a aprender a pronunciar, a colocar um izinho aí no final, que atrapalha no entendimento. Temos o to, que é seco, é bem seco e direcionado, então não é to, é to, to. See, que a gente já viu. You, que nós também já vimos. Então, a frase completa ficaria good to see you, good to see you, good to see you. Nós temos aí, então, mais uma frasezinha, que é long time no see. Long time no see. É uma frase muito usada por eles, é muito natural para eles usarem isso. Quando eu estiver voltando nas frases, eu vou dizer para você o que cada uma significa e pronunciar mais uma vez para que você possa praticar junto comigo, ok? Então, essa aqui é muito simples. Vai long, long, time, time, lembrando que o T é seco. No, no, por que no? Porque o som do O para nós é OU, então é no, no. E
o verbo ver, que ficaria see. Nós temos mais umas, e essa não é tão conhecida de nós brasileiros, mas é muito usada por eles. Então, nós temos aí de novo a contração do it is, que fica it's, it's, it's. Como você pode ver, o T é bem seco. Been, been. Por causa do ditongo, eu tenho que alongar o som. Então, fica been, been. Temos o artigo a, while, while. Como vocês podem ver, a minha boca faz um movimento como while, while. Ele vai e volta, como se fosse uma sanfona. Então, a frase completa ficaria It's been a while, it's been a while, it's been a while. Porque eu estou juntando a consoante com a vogal, com a outra consoante. Lembra da regrinha que eu acabei de falar do CVC? E agora eu vou dizer para você como você pode falar ou saber o que cada uma significa. Talvez para você seja uma coisa muito simples, mas algumas pessoas não sabem o que significa. Por isso que eu vou dizer o que cada uma significa e pronunciar mais uma vez para que você possa repetir comigo. Porque pronúncia é repetição, é prática. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, usar o que você aprendeu. Então, vamos lá? Eu vou voltar a dividir a tela. E aí nós temos o hello. Hello. Que significa oi, olá. É mais traduzido como olá, mas significa para nós uma coisa ou outra, tanto faz. E aqui tem o hi, que seria mais traduzido como oi. Mas para nós, a gente, quando sabe o que significa, muitas vezes nós até usamos em português, então para nós esses são sons familiares. Hey seria uma coisa, um oiê, oiê, né, que nós usamos algumas vezes. Então fica hey, hey. Morning, que é a abreviação de good morning, que é bom dia. Morning. Afternoon, a abreviação de good afternoon, que significa boa tarde, e fica afternoon, afternoon. Evening, a abreviação de good evening, good evening, e ele significa boa noite. How are you doing? Seria o nosso como tem passado, como está passando. Pode ser traduzido dessas duas formas. How are you doing? How are you doing? How is it going? How is it going? Ele significa para nós como tem passado, como tem ido. Então, ele é normalmente traduzido como você está indo. Mas lembre-se, traduções literais não vão te levar a lugar nenhum. Então, é importante que você saiba o sentido e não a tradução.
Nice to see you. Seria o nosso que bom te ver. Bom te ver. Aí você fala, mas não tem o good aí. E aí eu vou te lembrar que a tradução literal não acontece. Eu não consigo encaixar o português no inglês. Então fica nice to see you. Nice to see you. Eu estou falando bem devagar para que você possa pegar e pronunciar junto comigo. It's great to see you. It's great to see you. É maravilhoso te ver. É muito, 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 muito bom te ver. Essa seria a tradução aí dessa frase. Que, para que você pronuncie, nós temos que ter a entonação. It's great to see you. It's great to see you. Good to see you. Aí você já consegue fazer uma tradução literal. Mas não, como você pode ver, não são todas as frases que você vai conseguir. Então, bom te ver. Bom te ver. Que fica good to see you. Good to see you. Long time no see. Long time no see. Quanto tempo que eu não te vejo? Essa seria a tradução aí dessa frase, né? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Eu estou traduzindo de uma forma bem livre, tá? Porque ao pé da letra não faz sentido para nós brasileiros. It's been a while. It's been a while. Que significa faz um tempinho que eu não te vejo, faz um tempinho que não nos vemos. Pode ser essa a intenção da pessoa ao falar. E essa foi a nossa aula de pronúncia de hoje. Eu espero ter ajudado e pelo menos iluminado você em alguma das pronúncias, corrigido talvez. As próximas aulas nós vamos também fazer dessa forma. Eu apresento na forma completa e depois eu vou quebrando, principalmente em relação à pronúncia. Espero que você fique com a gente. Se você gostou e quer dividir com alguém, compartilha com alguém que precisa dessa aula, se você já fala inglês e acha que essa aula é muito básica para você, mas pode servir para alguém. Então, compartilhe. Aperta o sininho para você saber quando eu vou dar a próxima aula e se inscreva no canal para estar sempre atualizado do que eu postar, ok? Beijos e obrigado por assistir. E até a próxima!